Olá, meu nome é Jéssica Leite. Hoje estaremos aqui entrevistando a missionária Bruna Luise, conhecida como Tia Bruna. Vou estar aqui chamando ela o tempo todo de Tia Bruna, tá, gente? Ela que está indo em missões no dia 3 de julho para o Haiti. Tia Bruna, como é que está o coração? O coração está apertado, né? Porque dar tchau para todo mundo é difícil, mas o chamado é maior. Por isso que eu estou indo tranquila e em paz. Amém. Qual o maior desafio de ser uma missionária? Na verdade, ser missionária é um privilégio, né? Eu sou muito feliz em poder fazer aquilo que Deus mandou, não só para a minha vida, né? Deus tem um chamado aberto para todos, o ID é para todos, né? Mas tem alguns momentos que nós precisamos abrir mão do nosso próprio eu, das nossas próprias vontades. Então isso é um desafio. De você é mais cômodo fazer missões onde você mora, é mais cômodo fazer missões locais, urbanas, né? É mais cômodo você falar em sua própria língua, na sua nação, que você conhece, tem mais segurança. Mas se Deus mandou, a gente obedece, e esse também é um desafio, né? Obedecer aquilo que Deus manda a gente fazer. Quando foi que você sentiu no coração de Deus dizer assim, não, agora é para eu começar a fazer missões? Missões, quando eu entendi o que é realmente fazer missões, é quando a gente tem algo da parte de Deus específico para a gente fazer aqui na Terra, né? Como o ID é abrangente, é para todos, mas tem algo que é específico. Então, quando eu comecei de fato a trabalhar no Ministério Infantil, eu entendi que esse é o meu chamado e essa é a minha missão. A minha missão específica é trabalhar com esse público, o público infantil. Então, desde a minha adolescência, eu faço algumas ações junto com a igreja, né, e algumas pessoas voluntárias, para trabalhar especificamente com crianças. A gente começa fazendo local, né? A igreja é um lugar que a gente experimenta várias coisas. E é permissão de Deus, é se congregar. Na congregação a gente vai vendo quem nós somos de fato, os nossos limites, né, os empecilhos que acontecem, que tem que acontecer, isso faz parte da vida cristã. Então, desde a adolescência eu sempre tive essa pegada de não só trabalhar dentro das quatro paredes. Então eu ficava assim, meu Deus, tem muita criança lá fora, então a gente precisa fazer algumas coisas. Então eu juntava até o grupo das crianças, ensinava já elas. E a gente preparava uma música, um teatro, vamos para o orfanato, vamos para a praça, né? A gente vai para o hospital, levar uma palavra através da música, através de contação de história, e a gente foi se envolvendo. Então missão sempre foi, no meu entender, essa ação do amor de Deus. Eu não posso dizer que eu amo a Deus, eu não consigo fazer nada por ninguém e nem mudar, né, o lugar onde eu estou. Depois foi que eu comecei mais para o interior, depois comecei a visitar algumas cidades vizinhas, né? E aí fui conhecendo outras nações, e aí Deus é que manda. Como foi que surgiu esse convite para estar indo para o Haiti? O Haiti. Há alguns anos atrás eu fui passar minhas férias lá, né? Foi um impacto evangelístico que teve, né? Foi aberto para quem quisesse ir. E aí eu fui lá, eu experimentei esse transcultural, que é além realmente, literalmente, das fronteiras do que a gente imagina ser. E aí, quando eu estava voltando do Haiti, né? A gente fez algumas ações de orfanato nas praças, em algumas igrejas. Eu não conseguia parar de chorar, chorava, e fazia assim, Deus, eu passei 40 dias e é como se eu não tivesse feito nada. Aí eu disse assim, se o Senhor quiser e me der essa oportunidade, eu quero voltar para fazer assim algo que realmente seja palpável, que eu consiga pelo menos ver o fruto. Porque foi muito rápido, é muita coisa para fazer e você fica assim, tipo, eu sou inútil, eu não sirvo para nada. Então, Deus está me dando a oportunidade agora. Eu recebi um convite de uma missionária que já mora lá, já faz missões, tem projetos, e ela precisa de mão de obra, de pessoas dispostas. E eu disse, eu estou aqui. Eu vou, né? A senhora está indo dia 13, mas tem alguma data já para voltar? Não. Eu estou dizendo para todo mundo, ó, eu estou indo só com a passagem de ida, literalmente, não tem volta não. Eu estou indo e se Deus disser assim, você vai ficar 1 mês, 2 meses, 2 anos, 5 anos, eu vou indo. Aí eu estou no comando dele, literalmente. Especificamente o trabalho lá que a senhora vai fazer vai ser para crianças? Sim.
o carro-chefe, né? É futebol, tem uma escolinha lá de futebol, tem os abrigos, que são muitos orfanatos que existem lá, né? São mais de 800 orfanatos, não dá para assistir todos, porque a demanda é grande, são mais de 60 crianças por orfanato, né? São crianças de 0 até 17 anos, né? Que precisam de tudo. E a questão também de você ser uma ponte, né? Um canal para chegar até esses órfãos. Como o Haiti é um país cheio de conflitos e de corrupção, as pessoas até enviam ofertas, né? Tem nações que mandam dinheiro, mas esse dinheiro desviado não chega para o órfão. E aí a gente entende que essa é a verdadeira religião que está descrita em Tiago, né? Capítulo 1, 27, que a verdadeira religião é a gente não se corromper com aquilo que está acontecendo no mundo, fazer a diferença e ajudar os órfãos e as viúvas. Então a gente entende quando a gente passa, né? Não que eu passei fome, eu nunca passei, mas quando eu tive a experiência de ver crianças com mais de 3 dias sem se alimentar e dentro do lugar onde deveriam estar sendo alimentadas e não está alimentada, porque existem pessoas realmente, ali é comando do inferno, que ela não se compadecer do outro, que é próprio sangue, né, morrendo porque não está faltando um pão. Então não existe evangelho de eu chegar lá e pregar o evangelho para uma criança e não levar o pão, não levar o alimento. Não existe, isso aí é um evangelho mentiroso. A própria palavra diz que a obra sem fé, ela é inútil, não existe. Não existe, eu amo a Deus, eu tenho fé, e a mesma coisa eu só fazer a obra e não ter fé no Deus Criador. Então é um conjunto, né? Por isso que nós precisamos dessa parceria. Aquele que vai, ele vê a necessidade real e compartilha aqui, quem está aqui. É dizer, igreja brasileira, eu preciso da sua ajuda. Missão não se faz sozinha, somente quando a gente vai, né? Então esse é o recado, que nós precisamos ser corpo de Cristo. As nações vizinhas passam fome, o sertão brasileiro passa fome, os ribeirinhos passam por necessidades terríveis, as tribos daqui clamam pela presença missionária, então tem missões para fazer. Entendeu? E não é assim, tia Bruna está indo para o Haiti para fazer missões lá. Eu faço missão aqui, eu faço missão onde Deus mandar. Tem uma necessidade, é ali que eu vou. Seguindo realmente aquilo que Deus te chamou, né? Até porque recentemente você estava, acho que foi no Ribeirinho junto na tribo. Numa tribo. Eu não posso falar o nome da tribo, né? Ainda não posso, tá em off. Mas eu fui para a tribo, tive uma experiência, né? Passei um mês na tribo e realmente também é outra necessidade. Eu disse assim, nossa, é mais difícil fazer missões na tribo do que no Haiti. Muito mais difícil. E é no território brasileiro. Né? Existem muitas coisas assim que é desconhecido até do próprio cidadão. Né? No nosso território existem várias línguas sendo faladas, várias culturas sendo desenvolvidas e que a gente vê que é um isolamento que foge do propósito de Deus. Deus diz que ele é toda nação, toda tribo, né? Toda língua vai confessar o Senhor Jesus. Então nós precisamos se aproximar. É de difícil acesso. Né? Não é um transporte seguro para chegar lá, é perigoso, é uma selva aberta literalmente, né? Tem os perigos da própria natureza e tem também a dificuldade da língua. Eles não falam português, eles falam outro idioma, eles têm uma outra visão, eles vivem de outro jeito, né? Eles se vestem de outro jeito, aliás, nem se vestem, né? Mas, então, é um monte de cultura dentro da mesma cultura e às vezes as pessoas acham que falar de Deus é só conhecer a palavra e ir lá e falar. Eu preciso entender a cultura para se fazer entendido o Evangelho na língua da qual eu estou indo. Então, ser missionário vai ser, eu não estou fazendo nada, vou fazer missões. Aí onde é que está o erro de muitas pessoas e que atrapalha o Evangelho, atrapalha o desenvolvimento e a abertura em alguns campos que hoje são fechados, porque pessoas ignorantes não souberam, né, se colocar no lugar do outro e não estudaram para isso, né, e acabam atrapalhando o trabalho de outros missionários que se prepararam para ir. Né? Tia Bruna, que Deus te abençoe nessa viagem de missões, que você possa ser bastante usada naquele lugar, nos mantenha sempre informados, que pessoas possam estar abençoando sua vida naquele lugar e para aqueles que desejam estar ofertando na vida da pastora Bruna, que vocês possam aqui estar fazendo depósito na conta dela, ajudem missões, que é muito importante, não é isso mesmo, tia Bruna? Com certeza, vamos fazer missões juntos.